vai ser um pouquinho diferente essa semana, porque tive alguns ocorridos no meu dia a dia que eu não consegui executar da maneira que eu queria, mas eu acho que essa aula vai ser muito mais produtiva da maneira que nós vamos fazer hoje. A gente vai ter uma aula real sobre o assunto, uma aula extremamente mais conversada e tudo isso. Não, Cláudia, essa semana eu não consegui disponibilizar para vocês a aula gravada. Então, a aula gravada vai ser exatamente essa daqui, né? E vocês terão acesso a esse vídeo ah, editado depois, com toda a parte da aula em si, tá bom? Então eu infelizmente não consegui, vocês provavelmente vão ter acesso a essa aula, que vai ser esse vídeo aqui mesmo, mais ou menos umas 8 horas da noite. Vai ficar disponível a semana inteira para vocês, aí para sempre, na verdade. Porque é uma aula, além de ser uma aula bem difícil, eu não ter conseguido fazer da maneira que eu queria, né? É uma aula que eu acho mais legal a gente tirar as dúvidas durante a aula, porque são dúvidas que às vezes os alunos vão ter também quando estiverem assistindo. Só um segundinho, pessoal, enquanto vai entrando todo mundo aí. Vou dar um segundinho para vocês. Ó, vou deixar nessa parte inicial aqui, só para vocês verem. Volto em um segundinho. Voltei, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para cena original. Enfim, como eu disse, nossa aula vai ser essa daqui que eu vou estar começando ela agora, que é a aula de anatomia dental. Uma aula onde eu preciso muito que vocês conversem comigo e tirem as dúvidas, porque eu acho que vai ser de extrema importância para a gente conseguir fazer um desenvolvimento de uma maneira dinâmica e um pouco diferente, tá certo? Eu vou começar agora a aula. Se alguém entrar no meio do oi, se alguém for falar alguma coisa do oi, mas deixa eu dar bom dia para quem já tá aqui. Bom dia, Nayara, bom dia, Mari, Cláudia, como já disse, bom dia, né? Beatriz, Alexandre, o Rayan, a Clara, Arielle, bom dia a todo mundo, como vocês estão? Vamos dar início então à nossa aula. Seguinte, como eu disse, eu tive um problema essa semana, não consegui liberar a aula de vídeo para vocês. Então eu decidi fazer só essa aula online, onde essa aula online vai estar gravada e disponibilizada para vocês, tá certo? E vai ser bem mais legal também, porque nós vamos tirando as dúvidas aqui pessoalmente, tá certo? Vamos lá. Bom, primeiramente, deixa eu só trocar minha câmera aqui de lado, passar ela pra cá. Vou dar uma diminuidinha. Vou inverter. Bom, aqui. Um segundinho, pessoal. Vou esperar entrar mais uma galera aí. Então, em relação ao certificado, em relação ao certificado, a entrega dos né, e participar de toda essa parte que você falou, isso tem que ser visto com a diretoria, com a secretaria. Infelizmente, eu não posso dar essa resposta para vocês porque eu não tenho
total acesso a essas informações ainda, mas entre em contato com a secretaria e eles vão estar anunciando tudo isso para vocês, tá bom? Posso começar a aula, pessoal? Olá, pessoal. Voltou? Enfim. Bom dia. Vamos começar nossa aula então? É isso aí, pessoal. Bom, a nossa aula hoje vai ser sobre anatomia dental. A gente vai estar falando sobre as estruturas dos dentes, a quantidade de dentes e a diferença entre dentes permanentes e dentes decíduos, né? Mas inicialmente vocês precisam entender que o dente são estruturas rígidas esbranquiçadas implantadas nos alvéolos, que são as caixas ósseas. Como vocês estão vendo aqui na imagem, nós temos a caixa óssea aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui é um molar inferior, né? É um dente aqui da nossa mandíbula. Então nós temos o osso aqui da mandíbula e o dente está inserido no alvéolo, que é essa caixa óssea que vai estar aderida ao dente, correto? E como aqui está escrito, em cavidades maxilares e mandíbula, denominado de alvéolos dentários. Quais as funções do dente? São iguais às funções da musculatura no geral e da parte anatômica da nossa cabeça, que é mastigação, que é basicamente você triturar e dilacerar os alimentos, fonação, né, que é você conversar, você falar, você produzir sons, estética, que é basicamente a parte do sorriso, que é demonstrar uma beleza aparente para alguém, proteção dos tecidos moles e deglutição. Bom, quando ele diz proteção dos tecidos moles, ele está dizendo sobre o quê? Sobre o dente impedir que você dilacere a sua própria gengiva, a sua língua e outras áreas anatômicas que nós temos na boca, como bochecha e gengiva. E lábios, tá certo? Nós temos duas divisões para a raiz. Nós temos duas divisões para os dentes. Basicamente são a divisão anatômica externa, que é a coroa, raiz e colo, que está aqui, ó. A coroa é essa parte superior aqui, que é dividida pela gengiva. Nós temos a raiz, que é a parte inferior da gengiva aqui, que está dentro do osso, né, que está acoplada no osso. E nós temos, deixa eu ver se tem alguma outra. Nós temos o colo, que é basicamente essa linha de divisão aqui, ó, né, que vai estar fazendo a divisão entre a raiz e o dente. Bom, e na nossa segunda divisão nós temos o esmalte, dentina, polpa, cemento e canal radicular. Vou estar explicando sobre cada um deles. O esmalte, basicamente, essa parte mais externa aqui do dente, que tem a cor esbranquiçada. A dentina é uma parte mais interna e que tem condutos que levam a nutrição para o esmalte. E nós temos a polpa, que é a parte vitalícia do dente. Na parte inferior nós vamos ter, na parte da gengiva, na parte do cemento aqui, na parte da raiz, né, nós vamos ter o cemento, que faz a mesma função, que é essa parte mais azuladinha aqui, ó, que faz a mesma função do que a dentina faria, que é a nutrição, né, dessa região. Na verdade são os canalículos que levam a nutrição para essa região. E dentro do nosso cemento nós temos a dentina. Perdão, eu acabei confundindo, tô meio... Como as coisas não saíram totalmente corretas essa semana, eu tô meio deslocado. O cemento faz a mesma função que o esmalte. Eu acabei
confundindo aí, mostrando errado para vocês. O cemento faz a mesma função que o esmalte, ou seja, ele faz toda a proteção da parte radicular do dente, evitando com que o dente, com que a dentina tenha contato direto com a parte externa da nossa boca, no caso aqui com o alvéolo, certo? No caso do cemento, ele vai ter vários ligamentos que vão ajudar na fixação desse dente. Dentro do cemento nós temos a dentina, como vocês podem ver aqui. Dentro da dentina nós temos o canal radicular, que é uma parte da polpa, tá certo? Mas vamos falar primeiro sobre a anatomia externa e as funções, a quantidade de dentes. Bom, as funções, como eu já disse, são mastigação, que nós voltarmos aqui, ó, nós temos toda a parte do que é mastigação, que sem dúvida é uma das funções mais importantes do sistema estomatognático, sendo a fase inicial do processo digestivo, que se inicia na boca e vai até a excreção. Nós usamos a musculatura da mastigação para esmagar, dilacerar, rasgar e também triturar os alimentos. Então, e aqui estão alguns músculos. Não sei se da última aula surgiu alguma dúvida ou algo do tipo, mas se tiver alguma dúvida pode mandar agora que a gente vai estar respondendo. Os músculos principais da mastigação são a masseter, certo? Que é esse músculo mais externo aqui do nosso corpo, que está localizado na parte de trás da nossa face aqui e inserido no ângulo da nossa mandíbula e embaixo do nosso zigomático, que é essa parte aqui da maçã do rosto. Aqui como vocês estão vendo, e ele tem a função de levantar a mandíbula. Nós temos o músculo temporal, que faz a mesma função de levantar a mandíbula, só que de uma parte interna do osso. Então, de uma visão assim, ó, deixa eu mudar aqui para vocês. De uma visão aqui, ó, essa sendo a parte externa e essa parte interna. Na parte externa nós temos o masseter, que vai ficar inserido no ângulo aqui da mandíbula, né? Aqui no ângulo da nossa mandíbula, e vai até essa parte desse osso mais rígido aqui do nosso rosto, né? Mais protuso, maiorzão aqui, chamado de zigomático. E nós temos a parte interna, que é o temporal, que ele vem da parte interna e se estende para toda a área da nossa têmpora aqui da nossa cabeça, que é essa parte lateral também. Então, pessoal, qualquer dúvida, vamos conversando aí, vamos trocando ideia. E nós temos também o pterigóide medial e lateral, que vão ser importantes para a protusão, que é a projeção da nossa mandíbula para frente e para trás, né? A protusão e retrusão. E nós temos também a rotação, que é o movimento de lateralidade da nossa boca, que ela vai para um lado ou para o outro, assim, certo? Como vocês já viram na nossa outra aula. A fonação, que é basicamente a fala, como eu já expliquei para vocês na nossa última aula, a parte de estética e da proteção dos tecidos moles e também da deglutição. Deglutição, para quem não lembra, é a parte de engolir, tá certo? O bolo alimentar, aquilo que foi triturado pelos dentes. Na boca adulta nós temos 32 dentes, sendo eles os molares, sendo eles 8 incisivos, 4 em cima e 4 embaixo, sendo divididos em duas categorias os incisivos. Pessoal, essa parte eu peço que vocês peguem um caderno e vão anotando mesmo, que essa parte é bem dificilzinho. E qualquer dúvida, por favor, mande aqui pra gente conversar, tá certo? Bom, os incisivos, como vocês podem ver aqui, ó, tem uma boca com uma vista de cima, né? Como se a gente estivesse vendo os dentes de uma porção superior, que é uma visão oclusal. Vocês vão aprender isso um pouquinho mais pra frente. Ou visão incisiva, né? E aqui em cima nós temos, na parte superior dos dentes, aqui a parte inferior, dividida em 4, certo? Mais pra frente tem aqui a numeração. Dividida em 4 aqui. Bom, na parte superior nós vamos ter os incisivos centrais, né, que são esses dois dentes mais visíveis da nossa boca. É o dentão da Mônica aqui, ó, tá certo? Do lado deles nós temos os incisivos laterais, né, que são 2 também, totalizando 8, né, que são 2 incisivos centrais embaixo, 2 incisivos centrais em cima, 2 incisivos laterais embaixo e 2 incisivos laterais em cima. Ao lado do incisivo lateral nós temos o canino, também conhecido como pivô, né, comumente chamado como pivô, mas na verdade é o dente do canino, o dente canino que nós temos. Esse dente canino é um dente muito importante na nossa boca, porque ele exerce a função de rasgar os alimentos, né, de separar os alimentos. E ele é um dos dentes mais fortes que nós temos na boca. Eles são de extrema importância na mastigação e na nossa fonética também. Eles são
conhecidos como os maiores dentes da boca em comprimento, né, em longitudinalmente. Por exemplo, nós temos duas garrafas aqui. Tá vendo que uma é maior que a outra, né? Então, essa basicamente seria o canino. Ele é bem maior em proporção de tamanho mesmo. Não em largura, espessura, nada disso. É em tamanho. Nós temos pré-molares, que são ao lado do canino, ou seja... Deixa eu mostrar para vocês. Ou seja, os incisivos centrais, esses da frente. Os incisivos laterais, esses do lado, dos centrais aqui da Mônica. Os incisivos, nós temos os caninos, que são os maiores dentes da boca. Nós temos os pré-molares, os primeiros pré-molares, que são logo após o canino, ó. Certo? Os pré-molares são divididos em dois, primeiro e segundo pré-molar. Algumas pessoas, quando vão colocar aparelho ou algo do tipo, acabam fazendo a exodontia, que é a remoção desses dentes, né, dos primeiros pré-molares. Os pré-molares são importantes. Nós temos aqui Os pré-molares são importantes na fase de esmagamento do alimento, tá certo? Então vamos lá só para vocês entenderem. Na parte central dos dentes, na parte anterior, nós temos basicamente 3 dentes, certo? São os incisivos centrais, incisivos laterais e os caninos. Aí nós chegamos nos pré-molares, nos primeiros pré-molares, nós temos a parte posterior dos dentes. É a divisão principal da nossa boca. A parte anterior até o canino, sendo eles incisivos centrais, laterais e caninos, certo? E depois a parte posterior, que são os primeiros pré-molares, segundos pré-molares e os molares em si. O primeiro e o segundo pré-molar são bem idênticos, tanto em cima quanto embaixo, contendo normalmente apenas uma raiz, tá certo? E em cima 2 raízes. E eles têm a função de esmagar o alimento. Daí nós vamos para os dentes mais posteriores, são os molares. Nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro molar. O terceiro molar, para quem sempre tem a dúvida, é o danado, famoso siso, o dente do juízo, certo? É o dente que nós fazemos a exodontia, nós retiramos. Por que nós retiramos esses dentes? Porque são dentes que hoje em dia nós não temos função, eles eram mais necessários nas épocas onde nós fazíamos caça, onde o ser humano era mais primitivo e precisava de uma quantidade maior de dentes para rasgar o alimento, né? Porque o alimento não era cozido, não era processado, não era frito, não era nada disso, era um alimento mais duro, então o ser humano precisava disso para mastigar, para triturar, para macetar, né? o bolo alimentar, o alimento que ele estava mastigando. Então, hoje em dia, por isso nós fazemos a remoção desse dente. Primeiro que é um dente que normalmente não se encaixa na nossa arcada, que não se encaixa na nossa boca, né? E acaba causando algumas complicações. Então nós temos aqui o primeiro, o segundo e o terceiro molar. O terceiro molar sendo o siso. O primeiro e o segundo molar são nossos dentes importantes para o esmagamento e o resto da mastigação, né? Eles são os últimos que são usados antes da deglutição. Então a divisão fica 8 incisivos, divididos em incisivos centrais e laterais, 4 caninos, né, um de cada lado, né, esquerda, direita, em cima e embaixo, 8 pré-molares, 2 na esquerda, 2 na direita, 2 em cima, 2 embaixo, né, totalizando 2 esquerda, 2 direita, 4 em cima, 4 embaixo, totalizando, fazendo 8 no total, né, e temos 12 molares, sendo 3 na esquerda, 3 na direita, 6 em cima, 6 embaixo. Normalmente nós fazemos a exodontia do terceiro molar, que é conhecido como siso, como eu já falei para vocês. Na criança é um pouco diferente. Na criança... Travou. Na criança, nós não temos os pré-molares, mas nós temos os molares, tá certo? Então fica dividido entre 20 dentes, sendo os incisivos centrais, né, 8, sendo os incisivos centrais 4, mais incisivos laterais, totalizando 8, 4 caninos, igual aos dentes permanentes, e 8 molares. Nós só perdemos nessa questão os pré-molares mesmo. Alguma dúvida, pessoal?
Queiro. Deixa eu ler. Deixa eu entender melhor a sua pergunta. Um segundo. A Cláudia mandou assim: professor, fala um pouco sobre o queiro, porque os meus tá me dando trabalho. Acho que ele tá fazendo a minha parte de baixo dos dentes ir para baixo. O queiro seria o seu terceiro molar? Eu não conheço por esse nome, queiro. Eu realmente não conheço, Cláudio. Você pode me falar o que é o queiro? Dentro dessa classificação que eu dei aqui pra vocês, ó, você consegue identificar pra mim qual é o queiro? Aqui, ó. Ah, o terceiro molar. Tá certo. Eu não conheço, realmente não conheço por esse nome, queiro, então me desculpa. Vamos falar então um pouco sobre o terceiro molar. Eu tava falando sobre ele agora, né? Que é basicamente o, o siso, né? Que é conhecido como siso. Eu acabei de explicar exatamente isso. O terceiro molar, ele é um dente que nós usávamos na época primitiva, na época em que nós fazíamos a caça, na época em que nós precisávamos mastigar e usar mastigação muito mais que hoje. Porque nós não tínhamos alimento triturado, não tinha alimento processado, a nossa carne não era de tão boa qualidade quanto é hoje. Então nós, por exemplo, nós tínhamos que caçar um antílope, matar um antílope, cozinhá-lo e comê-lo. Óbvio que hoje a gente vai lá no mercado, compra um bifinho, compra uma picanha. A picanha vem de um animal que mal se movimenta, então é uma carne muito mais macia, não precisa fazer exercício físico, né? Então a carne mais macia. É uma carne onde tem alguns aditivos, então ele acaba sendo um pouco mais mole, um pouco mais palatável, né? Nós vamos cozinhar, fazer uma picanha, faz na brasa, né? Faz na churrasqueira, então dá aquela derretidinha na carne, na gordura, deixa a carne muito mais macia. Antigamente não tinha nada disso. Pegava a carne que tinha, comia a carne que tinha e já era. Então nós usávamos o terceiro molar. Ele realmente é um dente primitivo, é um dente onde nós não fazemos uso dele hoje. Normalmente se faz a exodontia, a remoção desse dente, né? A exo, que é retirada, né? Para fora, dontia do dente, então é a retirada do dente. E por conta desse motivo, até porque ele faz alguns atrapalhos, ele causa algumas confusões na nossa boca. Ele pode fazer o empurramento, né? Acabar empurrando alguns dentes, deslocando alguns dentes, tanto os dentes laterais a ele, como por exemplo o segundo molar aqui, né? Vocês estão vendo nessa imagem, e até mesmo os dentes inferiores a eles, os dentes de oposição a ele, porque ele pode estar um pouco protuso. Então, o ideal normalmente é fazer a remoção quando está acontecendo esse caso. Mas, Cláudia, o que se deve ser feito? Você tem que passar no dentista, realmente para ele analisar o que está acontecendo. Às vezes, não é nem só o seu dente que está atrapalhando, às vezes a sua mordida, no geral, ela é dificultada, ela é diferenciada. Às vezes é uma mordida cruzada, às vezes é uma mordida aberta, uma mordida fechada. Isso tudo pode estar dificultando você. Você percebe que quando você acorda, às vezes está com a boca aqui doendo, a parte do masseter, dessa musculatura doendo? Se você percebe isso, pode ser um indicativo que você tenha bruxismo, que é uma doença aí que nós vamos estudar na nossa próxima aula. E o bruxismo é basicamente você ficar fechando a boca, fazendo força com a boca e cerrando os dentes um no outro. Então isso pode causar às vezes uma dor. Mas, Cláudio, o que eu recomendo é que você passe no dentista. Pode ser de PA, pode ser o que for. Mas que você vá atrás de um dentista. Porque se está causando dor em você, significa que alguma coisa não está legal, não está da maneira que deveria estar. O ideal do terceiro molar, o dente do siso, é você fazer uma exodontia, você retirar esse dente, uma extração. Mas por hora o que eu consigo falar é isso, porque eu não tenho uma radiografia sua, eu não tenho nenhuma histórico de doença nem nada do tipo. Então vai no dentista e faz uma exodontia. Retira os dentes, já que está doendo e te atrapalhando. É o que pode ser feito.
Não existe remédio que vá curar uma dor tão constante. Então, boa pergunta. Imagina, Cláudia, de nada, que isso. A Fabiana perguntou, professor, se o terceiro molar não doer, mesmo assim precisa fazer a remoção? Então, precisa ser analisado algumas questões. Primeiro, como ele se comporta dentro da sua arcada. Ele está em uma posição que dificulta o outro dente? Por exemplo, vou mostrar para vocês. Olha aqui. Essa imagem está muito ruim. Essa também. Um segundo. Olha aqui. Nós vamos ter, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Por exemplo, nesta imagem, nós podemos ver que existem várias situações em que o dente pode se encontrar, tá certo? Então ele pode se encontrar muito adentro da mandíbula, ou pode se encontrar muito afora, ou até mesmo rotacionado, né? Então o dente pode estar deitado, pode estar inclinado para mesial, inclinado para distal, ele pode estar inclinado em diversas posições. Então, isso tem que ser analisado. Mesmo sem doer, às vezes ele está empurrando, está prejudicando o dente vizinho. E aí sim você precisa fazer a remoção. Então, não existe apenas uma maneira de avaliar. Quando você vai no dentista, ele não vai simplesmente olhar para o seu dente e falar, precisa remover porque está com dor. Não. Existem vários procedimentos em volta disso, onde vai estar analisando a posição do dente, a situação interna do dente através de uma radiografia, a situação dele dentro da arcada, que é como nós dividimos a boca, que nós vamos ver no próximo slide, a situação dele em relação à saúde, que ele está se colocando em oposição a outro dente, ou seja, ao dente, se é o dente de baixo, os dentes de cima, se é o dente de cima, os dentes de baixo. Tudo isso tem que ser analisado, tá certo? Olha, Cláudia, eu não posso dar essa resposta para você. Se vai resolver, você precisa ir a um dentista e ele analisar se precisa fazer a remoção e até mesmo se vai ser necessário colocar um aparelho. Eu não tenho como resolver ou responder isso de uma forma tão certa, porque existem vários fatores, como eu estava falando agora, em relação a isso, tá certo? Então é meio que quase impossível eu falar que se você botar um aparelho vai resolver. Você precisa ir a um dentista e ele analisar como é que está a posição do seu dente, a situação do seu dente e como ele se comporta em relação a toda a sua boca, tá certo? Mas se estiver doendo muito, muito mesmo, você não está conseguindo nem dormir de dor, corre pro dentista. Se você não tem como correr agora, duas gotinhas de pirona em cima. Se você não tiver alergia de pirona, vai resolver a dor naquele momento, não resolveu o problema. Então, como perguntaram, a Fabiana perguntou, mesmo precisa remover, tem vários fatores que vão contribuir ou piorar, né, a relação do seu dente. Então, todos esses fatores, posição do dente, como ele se comporta na arcada, como ele se comporta em relação ao vizinho, ao dente opositor, tem que ser analisada para ver se existe a necessidade de fazer uma exodontia, uma remoção. Pessoal, sobre a classificação dos dentes, tem alguma dúvida? Sobre a classificação, nós temos alguma dúvida? Vocês entenderam o que é incisivo central, incisivo lateral, o canino, primeiro, segundo pré-molar e os molares? Vocês entenderam o que é isso? Tem alguma dúvida? Se tiver, a gente passa para frente. Se não tiver, a gente passa para frente. Bom, vou entender como se não tivesse nenhuma dúvida, tá certo? Vou passar para o próximo slide. Bom, vamos lá.
Então nós pegamos a boca agora, vocês já sabem quais dentes são, né? Incisivo central, lateral, todos esses dentes, né? Nós temos agora que dividir a boca, porque nós entendemos que na nossa boca temos 32 dentes. Como a gente vai identificar qual dente é? Os dentistas não vão ficar falando, nós temos que fazer uma olha só como é complicado. Nós temos que fazer uma exodontia do seu molar superior, do seu primeiro molar superior esquerdo. Olha como é difícil. Não é mais fácil você criar uma nomenclatura, uma numeração para esses dentes? É óbvio que é mais fácil. Então os dentistas, né, toda a área da odontologia fez o quê? Pegou a boca, dividiu em 4. Dividiu em 4 partes, sendo superior direito, superior esquerdo, incisivo esquerdo, inferior esquerdo e inferior direito. Nós dividimos isso em 4 partes. Nós vamos dividir a parte esquerda entre o incisivo centrais, né? Incisivo central do lado esquerdo, incisivo central do lado direito, lado esquerdo do lado direito aqui. Nós passamos uma linha. E quando nós chegamos da parte superior e inferior também dividimos. Não, Fabiana, não pode causar nenhum problema a você se você fizer mastigação só de um lado, tá certo? Tenta revezar para descansar a musculatura, mas não tem problema não. Isso é mais que normal, na verdade, fazer mastigação só de um lado. E nessa divisão nós temos os zinos centrais, denominados como numeração 1. O zino central... Deixa eu reformular essa frase, perdão. Como eu disse, as coisas estão um pouco fora do normal para mim. E aí tá meio complicadinho aqui. Quero pedir desculpa em relação a isso. Então nós temos a divisão a parte direita superior, certo? Como a numeração inicial de 1. Como vocês podem ver aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, toda a parte direita superior da nossa boca, que nós chamamos de M arcada direita, nós temos a numeração 1, tá certo? Na parte esquerda superior, nós temos a numeração 2, correto? Na parte esquerda inferior, nós temos a numeração 3. Ó, aqui, ó, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Na parte direita inferior, nós temos a numeração 4, como vocês podem ver aqui. Ó. Então, nós temos parte direita superior 1, parte esquerda superior 2, parte esquerda inferior 3, parte direita inferior 4. Dessa parte surgiu alguma dúvida? Porque daí nós vamos fazer a numeração dos dentes. Não? Nenhuma dúvida? Tá certo, então vou continuar. Os incisivos, nós temos a numeração de 1 e 2. Como vocês podem ver aqui, ó, no superior direito, certo? Numeração 1 por conta do lado e por ser superior, então numeração superior esquerda direita superior 1. Qual dente? Incisivo central? Então 1, 1, dente 11. Vamos lá descer para o dente 15, certo? É a parte, o numeral primeiro aqui é a parte do dente que nós temos, certo? Então é a parte direita superior 1. Dente número 5, que é o nosso segundo pré-molar. Correto? Vou até colocar aqui no slide e remandar para vocês. 1 e 2. Aqui nós temos o dente 3. Aqui nós temos 4 e 5. E aqui nós temos 6, 7, 8. Então nós temos essa organização na nossa boca. Os incisivos, o incisivo central sendo 1, o incisivo lateral sendo 2, o canino 3, o primeiro pré-molar sendo 4, o segundo pré-molar sendo 5, o primeiro molar sendo 6, o segundo molar sendo 7, o terceiro molar sendo 8, certo? Então, eu sei que é bem complicado, Cláudia, mas só de você parar, pegar isso aqui, anotar e ver essa imagem, você vendo essa imagem, você consegue decorar, você consegue entender. A diferença é que
né? A odontologia ela é muito específica. Ela se trata de uma parte muito restrita que é a boca do paciente. Então nós temos que ter todas as nomenclaturas, ter toda a divisão de uma maneira bem específica e didática, tá certo? Então vamos lá. Falamos toda a parte direita superior, certo? Vamos falar a parte esquerda superior. Nós temos toda a parte esquerda superior, nós temos a numeração 2. Sendo o incisivo central o 1 e o 1, como vocês veem do outro lado também. O incisivo lateral, o 2. O canino, o 3. O primeiro premolar, o 4. O segundo premolar, 5. O terceiro premolar, 6. O quarto premolar... Não, perdão. O primeiro molar, 6. O segundo molar, 7. O terceiro molar, 8. Exatamente, Cláudia. Odontologia não é fácil mesmo. As pessoas subestimam a área, achando que é só dente, não é, muito pelo contrário. Tá certo? Então, beleza. Nós temos a numeração e a divisão. Agora eu vou falar as funções dos incisivos. Os incisivos são dentes anteriores, sendo centrais e laterais, e tem função de cortar o alimento. Então você pega aqui e faz o corte do alimento, como se estivesse passando uma faca, certo? Em seguida nós usamos os caninos, que eles são os dentes mais fortes do arco, né, os dentes mais fortes da nossa boca, e rasgam os alimentos, vai fazer o rasgamento. Os pré-molares são os primeiros dentes posteriores, como eu fiz a divisão para vocês. E esses dentes fazem parte da trituração dos alimentos. E nós temos os molares, que são a numeração 6, 7 e 8, certo? Como vocês podem ver aqui. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8. E são os dentes posteriores. Eles causam, eles moem os alimentos, certo? Alguma dúvida dessa parte, pessoal, da numeração dos dentes e da divisão dos arcos? Nada, nenhuma dúvida? Bom, então vamos passar. Relaxa, Cláudia, é bom que seja bem falante. A maioria dos alunos nem está conversando, todo mundo em silêncio aí. Bom, agora vamos falar sobre a anatomia externa da coroa. A gente já fez a divisão dos dentes e falou um pouco de cada um dos dentes, né? Como é a divisão deles no arco superior, inferior, lado direito e esquerdo, e a divisão individual de cada um, sendo incisivos, centrais e laterais, caninos, primeiros, segundos pré-molares, primeiros, segundos, terceiros molares. Agora nós temos a divisão dos dentes. Primeiramente nós temos a divisão da coroa. Essa parte eu peço que vocês prestem muita atenção. Aqui nós temos dois dentes, um incisivo central e aqui nós temos um molar, correto? E nesses dentes nós temos divisões de faces. Nós temos a face vestibular, que é a parte voltada para o vestíbulo da boca. Quem não lembra o que é vestíbulo, é essa parte que se estende dos nossos dentes aqui até a nossa bochecha ou até mesmo até os nossos lábios, é a parte do vestíbulo, que nós chamamos de face vestibular. Tá certo? Depois nós temos a face oclusal, ou então a face incisal. A face oclusal é a parte de oposição aos dentes da outra arcada. Por exemplo, nós temos os inferiores. A face oclusal, que é a face de oclusão, é a parte que nós temos contato com os dentes superiores. Nessa imagem dá para exemplificar muito bem a parte superior aqui. Eu vou até pesquisar na internet para vocês, ó. Ó, essa daqui é a face oclusal. Só para mostrar para vocês. Essa daqui é a face oclusal, certo? É a parte superior dos dentes que tem contato com outros dentes. Tem contato com os dentes de oposição. Se é os dentes inferiores, contato com os dentes superiores. Se é os dentes superiores, contato com os dentes inferiores. Aí nós temos a parte oclusal e vestibular, como já disse, a parte do vestíbulo e a parte oclusal. Nós temos também a parte de trás dos dentes, a parte que está encostada
com a língua ou com o palato, que é o céu da boca, que nós chamamos de face lingual ou palatina, que é a parte voltada para a língua ou para o palato, né, o céu da boca, como eu já disse. Nós temos também as faces proximais, que são duas. As faces proximais são as partes que têm contato com os dentes vizinhos. Nós temos uma divisão, é a parte distal e mesial. Como identificar qual é a parte distal e qual é a parte mesial? Bom, tudo que está mais perto do centro da boca, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, tudo que está mais perto do centro da boca, aqui, certo? Centro da boca aqui, ó, entre os incisivos centrais, é a mesial. Então, a mesial do incisivo central é essa parte que está em contato com o incisivo central 11, o 21 e o 11. A parte mesial do dente 22, certo? A face mesial do dente 22 é a parte que está em contato mais perto do centro da boca, certo? Mais perto da parte divisão central aqui da nossa boca. Do dente 26, a mesma coisa, que está mais perto da parte mesial, certo? Está mais perto da parte central da nossa boca, ó. E a parte distal é a parte que está mais longe, ou seja, do dente 21 é a que está em contato com o dente 22, do dente 22 é a que está em contato com o dente 23, do dente 23 é a que está em contato com o dente 24 e assim em sequência. Isso em todos os dentes, tá certo? Essa é a parte, a mesial então está mais para o meio, correto, da boca, e a distal está mais distante da boca. Está mais distante da boca, correto? Qualquer dúvida, algo do tipo. Quando não nasce dentes, não nasce nenhum dente ou não nasce um dente em específico. A Tami perguntou assim: professor, o que ocorre quando uma pessoa não nasce dentes? Bom, se não nasce dente nenhum na boca, é uma doença. Se não nasce um dente em específico, nós chamamos de anadontia. Normalmente a pessoa não tem o que é necessário para produzir esse dente. Isso é bem normal. Normalmente acontece nos caninos ou nos incisivos laterais, tá certo? É bem normal. Normalmente você precisa colocar aparelho para você realocar os dentes dentro da boca. Boa, Cláudia, é isso mesmo. Você fala e eu fico passando as línguas nos dentes, olhando no espelho. É ótimo isso que você vai identificando. É uma aula prática isso que você está fazendo, tá certo? Então, só para justificar aqui para vocês. Vamos lá de novo. Nós temos a parte vestibular, que está em contato com o vestíbulo da boca, que é a parte que nós vemos aqui, ó, certo? Dos dentes. Nós temos a parte oclusal ou incisal, que é a parte que nós usamos para mastigar os alimentos, para triturar os alimentos, que é a parte que está em oposição aos dentes inferiores ou aos dentes superiores. Nós temos a parte lingual ou palatina, vai ser lingual nos dentes inferiores, né, porque está em contato com a língua, e palatina com os dentes superiores, porque está em contato com o palato, que é o céu da boca. Nós temos também as faces proximais, que são as distais e as mesiais. A mesial que está mais perto do meio da boca e a distal que está mais distante do meio da boca. Então, como eu disse aqui, ó, nessa imagem, certo? Dá pra gente ver que a mesial dos dentes, por exemplo, do dente 25 aqui é o que está em contato com o dente 24 e a parte distal do 25 é a que está em contato com o dente 26, tá certo? Sobre essa parte, surgiu alguma dúvida? E no caso dos incisivos centrais de baixo, você tem que ir ao dentista ver se é necessário colocar um substituto ali ou algo do tipo, ou até mesmo você colocar aparelho. É normal isso acontecer, isso acontece com uma certa frequência no nosso país e é por conta de genética, coisas do tipo, né? Não tem modificação óbvia, é mais por falta do que você precisava para gerar esse dente, né? Por exemplo, você não tinha o germe dental, você não tinha não tinha a célula que faria a gestação desse dente, o nascimento desse dente, e aí acaba faltando. Você tem que passar um dentista, pedir para ele analisar se é necessário colocar um aparelho, se é necessário colocar um implante, se é necessário colocar uma prótese nessa região. Mas pessoal, sobre essa parte da nomenclatura das faces do dente, da divisão da coroa, tem alguma dúvida? Eu preciso que vocês falem. Eu sei que é difícil e agora é a melhor hora para a gente tirar as dúvidas. Não? Tá certo então. Então vamos continuar.
Agora vamos para a anatomia interna dos dentes. Essa parte é um pouquinho mais complicada. Então, se surgir qualquer dúvida, por favor, mandem agora, certo? Vamos lá. Na divisão do dente nós temos o esmalte. Aqui nós temos um dente que ele está cortado no meio, certo? De uma vista central do dente. Nós temos o esmalte, que é a parte mais rígida e mais dura do nosso dente. Ele está em contato direto com a cavidade bucal e com os alimentos. Embaixo do nosso esmalte, de uma parte de externa para mais interna, nós temos a dentina, que é a parte onde nós temos um pouco dos canalículos e alguns elementos que vão ajudar na construção e na proteção da nossa polpa, certo? Que é a parte viva do nosso dente. Essa dentina ela é importante para a reconstrução do esmalte. Ela vai necessariamente, por exemplo, quando você recebe uma cárie, essa cárie está em cima do nosso esmalte, está chegando perto da dentina. A dentina começa a liberar alguns produtos, alguns elementos que vão causar a reconstrução ou a solidificação do nosso esmalte. Vai deixar o esmalte mais duro e mais rígido, evitando com que a cárie consiga atingir a dentina, tá certo? Um segundo, pessoal. Minha gata estava miando aqui na porta. Enfim. E nós temos essa parte da dentina, que não é um tecido vitalício, mas ele leva a vitalidade para outros lugares, tá certo? Então, ele vai produzir algumas coisas, vai liberar algumas coisas que vão evitar com que nosso esmalte seja deteriorado, seja destruído. Sobre o esmalte e a dentina, alguma dúvida? Vou pegar uma imagem aqui ilustrativa que é mais fácil vocês verem, ó. Não. Olha isso. Essa imagem aqui dá para vocês verem melhor a divisão entre eles. Nós temos o esmalte, que é a parte mais rígida e mais dura aqui do nosso dente. Nós temos a dentina e embaixo nós temos a polpa. Bom, você perguntou, e quando a cárie atinge a dentina? A cárie atingindo a dentina começa também a liberar algumas substâncias de proteção. Só que a dentina não é tão dura, não é tão rígida. Ela não consegue se solidificar igual o esmalte, certo? Então a cárie acaba ultrapassando a dentina e chegando na polpa, que a gente vai falar já já. Quando normalmente a cárie já atinge a dentina, o paciente começa a sentir mais dor de dente, por conta da dentina ser um tecido um pouco mais amolecido. Cláudia mandou. Professor, e quando a pessoa fica com os dentes amarelados tão jovem? Os meus semana 15 anos. Então, os dentes ficando amarelados, você está afetando necessariamente o seu esmalte. Você está colocando pigmentos em cima do seu esmalte, causando com que o seu dente fique mais amarelado. Existe uma forma de remover e de não deixar isso acontecer, que é através da escovação, certo? Se você escovar bem os dentes, passar fio dental, você vai tirando a pigmentação que existe em cima desse esmalte. Ou até mesmo fazer o clareamento. Mais pra frente eu deixo pra vocês uma aula que eu fiz falando sobre aqueles clareamentos caseiros, tá certo? Onde eu desmistifico toda a parada do pessoal querer usar carvão bioativado, ou até aquelas pastas, sabe? Whitening, dentes brilhantes, essas coisas. Também é tudo gasto de dinheiro e que não tem nenhuma eficácia. Então, quando os dentes ficam sensíveis, existem vários motivos, né? Se você tem cárie, é por conta da cárie que está atingindo a dentina e a polpa, tá certo? Mas, às vezes, nós temos dentes sensíveis simplesmente por características mesmo. Quando eu bebo água bem gelada, os meus dentes, todos os aqui da frente, ficam mais sensíveis. Tem aquela dorzinha. Isso é normal, isso faz parte da anatomia. Mas se existe um dente em específico que sempre está doendo, que sempre está sensível, significa que você tem alguma desordem nesse dente, alguma doença nesse dente. Um exemplo do que pode deixar os nossos dentes mais amarelados é café, tabaco, no caso de quem fuma, né? Quem usa cigarro, Coca-Cola, molho de tomate, você comer muita coisa avermelhada, páprica, todas essas coisas que são mais pigmentadas, que têm mais cor mesmo, né? Isso tudo causa uma mudança da cor dos nossos dentes.
que no caso é do nosso esmalte, tá certo? A parte interna às vezes está 100%, o que não está é o esmalte mesmo. Bom, sobre o esmalte e a dentina, alguma dúvida? Nós vamos passar para a polpa. Por isso que, até sobre o dente estar amarelado, por isso que é importante você sempre escovar o dente depois de se alimentar. Porque você vai tirar tudo aquilo que pode causar pigmentação no seu dente, vai tirar também a sujeira, as bactérias, né? Bom, falamos sobre o esmalte, que é a parte mais rígida e que está em contato com os alimentos. Falamos da dentina, que é uma parte onde vai trazer algumas substâncias de reconstrução, né, do nosso dente, que são os odontoblastos e os dentinoblastos. E nós vamos falar bastante sobre a câmara pulpar, ou bem conhecida como polpa. A polpa é a parte viva do nosso dente. Na nossa polpa nós temos vasos sanguíneos, nós temos canais sensitivos, né, que são os nervos, toda a parte de sensibilização ali e motora também nos nossos dentes. E nós temos também a parte de fluidos. Então a parte viva, o que traz vida ao dente é a polpa. Tanto que quando nós temos uma cárie muito extensa que atravessa o esmalte, atravessa a dentina e chega na polpa, nós temos o famoso canal, né? Por isso que o nome é canal, porque aqui nós temos o canal radicular. Ó. O famoso canal, que é a endodontia, que nós já falamos em outra aula, ele vai mexer exatamente nessa parte viva do nosso dente. A única parte viva do nosso dente que é a polpa. E se a polpa morreu, né, se chegou uma bactéria ali, uma cárie, ou até mesmo você fraturou e acabou deixando essa polpa exposta, você acaba tirando toda a vida que existe nesse dente. Tudo aquilo que traz vida ao dente. E o dente falece, morre. Então, toda essa parte viva do dente aqui, ela é por conta da polpa. E nessa polpa nós temos vasos sanguíneos, que vai ser importante na parte de inflamação, de proteção, de nutrição do nosso dente pela parte interna. Nós temos toda a parte nervosa, toda a parte de células nervosas que vão produzir a dor, que vão produzir a sensação de pressão, sensação de calor e frio. Tudo isso vai ser pela parte nervosa da polpa. A polpa ela se estabelece dentro da câmara pulpar, que é um buraco que existe dentro do nosso dente. Ó. Aqui. Olha lá, câmara pulpar. São esses buraquinhos que nós temos dentro de cada dente, preenchido pela polpa, tá certo? E nós temos a divisão também dentro da câmara pulpar, que vai ser a parte dentro da polpa, né, dentro dessa parte viva do nosso dente, que é a parte em si da câmara pulpar, que é dividida entre assoalho, que é a parte inferior dela aqui, e o teto da câmara pulpar, que é a parte superior. E nós temos os canais radiculares. Os canais radiculares são o que levam nutrição ao dente através da raiz. Vamos mostrar para vocês aqui nessa imagem. Vocês estão vendo a polpa aqui, correto? Essa parte mais escurinha. Está vendo que ele vai e desce pelo canal radicular e entra em contato com o osso. Aqui dentro do osso nós vamos ter vários buraquinhos que vão levar até a corrente sanguínea e até mesmo a parte nervosa do nosso sistema, e vai estar trazendo a nutrição para dentro. E através da onde? Através do ápice aqui do dente, tá certo? Que é essa parte mais inferior, vocês podem ver nessa imagem aqui. Essa ápice nós temos um canal apical aqui, que vai produzir um buraquinho, né, onde vai estar entrando toda essa parte nervosa e sanguínea do dente, que vai estar se tornando a polpa através do canal radicular e até a câmara aqui, câmara pulpar, tá certo? Alguma dúvida em relação à polpa? Cláudia, ninguém fala, é muito doido isso, né? Alguma pergunta em relação à polpa? A polpa é a parte viva do dente, ela que vai trazer toda a parte de nutrição dos nossos dentes. Não, pessoal?
Então eu vou passar aqui para a parte... Para quem está vendo isso aqui como em forma de vídeo, nós estamos fazendo em live por conta de algumas coisas que aconteceram, né? E eu acho que eu já expliquei sobre isso. E nós vamos falando sobre a anatomia dental. Falamos sobre a anatomia interna e sobre a anatomia externa. Agora nós vamos falar sobre alguns elementos que estão em volta do nosso dente, porque na nossa boca não é necessário só os dentes. Nós temos também a gengiva. A gengiva, olha como tá legal esse desenho aqui feito à mão, tá muito bonito. A gengiva é basicamente o material de proteção do nosso dente e de sustentação dele na boca. Tendo o nome científico de periodonto, sendo esse nome classificado como pério, que é tudo que está ao redor, tá certo? E odonto do dente. Então, periodonto em volta do dente. E são estruturas biológicas circundantes a um dente, como já disse. Sendo periodontos de proteção à gengiva, tudo que nós vemos aqui, parte de gengiva, como vocês estão vendo, tá certo? Aqui ó, nessa imagenzinha, e o que nós vemos na nossa boca, ó. Certo? E nós temos também o periodonto de sustentação, que são os ligamentos periodontais, que é aquilo que está em contato com o osso e o dente. Deixa eu abrir aqui minha gata. O ligamento periodontal, que é tudo isso que está em contato, que são linhas, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês, ó. São essas linhas que vocês veem nessa imagem que estão em contato com o dente, e esse ligamento periodontal ele faz sustentação, ele faz a ligação entre o osso alveolar, que eu já expliquei mais acima, e o cemento, que é a parte basicamente igual o esmalte, só que da raiz, certo? E esses ligamentos periodontais estão em contato com o cemento, estão em contato com o osso, produzindo a fixação do dente, tá certo? Fazendo o dente ficar estável na boca. Nós temos também o osso alveolar, que eu já expliquei para vocês, que é basicamente a cápsula óssea. A gente pode ver aqui em cima, ó, o osso alveolar, que é toda essa cápsula óssea aqui, tá certo? E nós temos também o cemento, como eu já expliquei. O cemento é essa parte que fica no mesmo lugar que o esmalte, só que em relação à raiz, tá certo? E ele faz totalmente a divisão. Ele faz totalmente a ligação dos ligamentos periodontais com o dente. Então tem vários buraquinhos ali, onde o ligamento periodontal se encaixa, e depois no osso alveolar o ligamento periodontal também se encaixa, fazendo a fixação do dente. Isso nós chamamos de periodonto de sustentação, porque ele está sustentando o dente ali. Vamos lá, falar um pouco mais técnico sobre isso. A Fabiana mandou: quando é feito o canal, é retirada toda a polpa do dente? Bom, sobre o canal, existem várias estratégias. Existem alguns canais, né, que a gente vai chamar de endodontias, porque a gente já teve nossa aula que explica sobre isso. E agora que vocês sabem o que é uma endodontia, vamos chamar de um termo mais técnico, para valorizar o estudo de vocês. A endodontia, que é esse canal, quando nós fazemos ele, existem vários tipos. São dois. Existe a pulpectomia e a pulpotomia. A pulpotomia nós fazemos a retirada só da parte. Nós fazemos só da parte da câmara pulpar. Nós não fazemos a remoção da polpa da parte radicular aqui, do canal radicular. Só a parte da polpa. Essa é a pulpotomia. E ele serve para um tipo de tratamento, para um tipo de doença. E o que tira toda, que é a pulpectomia, né? Aí nós tiramos toda a polpa, desde o ápice até a câmara pulpar. Só que também é um tipo de tratamento bem específico da área de endodontia. Aqui está continuando normal, pessoal. Voltou agora? Voltou aí, pessoal?
Acho que tenha voltado. Então existem esses dois tipos de tratamentos, cada um para um certo tipo de doença, a pulpectomia e a pulpotomia. Mas isso depende muito, se você vai remover inteiro ou parcial. E removendo inteiro você causa a morte do dente, porém o dente continua na boca ali de uma forma saudável, de uma forma não viva, mas saudável. É melhor do que fazer a remoção total desse dente, a exodontia, né? Então, existem esses dois tipos, a remoção total e a remoção parcial. A remoção parcial é a pulpotomia, a remoção total é a pulpectomia. A Fabiana mandou, por que tem gente que precisa fazer cirurgia na gengiva? Porque a gengiva é um tecido muito sensível. Tem uma aula que eu direto mando lá no grupo, não sei se vocês já viram, eu espero que vocês tenham já visto, que é exatamente sobre o fio dental, e eu explico lá como funciona a gengiva. Que assim, a gengiva é um tecido extremamente fresco, é extremamente fraco, ele é um tecido sensível demais. E quando você tem o tártaro, quando você tem a placa bacteriana causando um certo tipo de doença, um certo tipo de irritação naquela área, a gengiva acaba saindo do lugar, acaba sendo espaçada, sendo retirada daquela região. Se ela estava até aqui, agora ela baixa e fica até aqui. Então tem pessoas que precisam fazer cirurgia para colocar de volta nesse lugar. Ou até mesmo existem outros acontecimentos onde a pessoa tem um dente muito curto. E aí ela faz cirurgia para aumentar a coroa, né, para deixar a coroa mais visível, então diminuindo a gengiva. Existem vários motivos do que a pessoa faz a cirurgia na gengiva. Primeiro por doença, segundo por estética, terceiro por parte fisiológica, que às vezes está comprometendo alguma coisa, está necrosada, está morta. Então existem vários fatores para essa cirurgia. Vamos lá. O periodonto de proteção. Como eu disse, o periodonto de proteção é a nossa gengiva, certo? A parte que nós vemos aqui. E o periodonto de proteção, ele vai revestir o dente por fora, também o osso, evitando o contato direto com a cavidade bucal. E ele tem contato direto com a cavidade bucal. Então a gengiva está o tempo todo ali na nossa boca, evitando com que o osso tenha contato com a nossa boca e evitando com que o dente fique avulso na nossa boca. Ele é constituído por 60% de tecido conjuntivo, 35% por fibras e 5% por vasos e também por células nervosas. Então fica assim, 60% dele é tecido conjuntivo e fibroblastos, né, são fibras, 35% são vasos e nervos e 5% são de células diferenciadas. O periodonto de sustentação, como eu já disse, que é o ligamento periodontal, cemento radicular e o processo alveolar, que é aquela parte do osso em si que fica acoplado ao dente, ele causa sustentação com os ligamentos e ancora o processo alveolar, tá certo? Então ele faz, como já disse, ele liga o processo alveolar, o osso, ao dente que está aqui dentro. Vamos falar sobre o tecido periodontal, o ligamento periodontal. É um tecido conjuntivo vascularizado e altamente celular, que circunda, que está em volta das raízes e dos dentes, unindo o cemento radicular à parede interna do osso alveolar. Ele tem a função de transmitir as forças oclusais, certo? Então quando você mastiga, o ligamento alveolar faz com que o dente não saia do lugar e transmita essa força, esse impacto, para o osso. O cemento radicular, que é toda a parte que está em volta, aqui ó, toda essa parte que está em volta aqui da nossa raiz, né? E em volta da nossa câmara pulpar, aqui, do nosso canal radicular aqui. Ele é basicamente um tecido mineralizado, igual ao esmalte, e avascular, ou seja, ele não tem sangue, não tem nada que ultrapasse ele ali. E ele está por toda a forma externa da raiz, ele que recobre toda a parte da raiz aqui, igual a parte do esmalte aqui em cima, tá certo? E por fim nós temos o processo alveolar, que é o osso ali onde se encaixa o nosso dente. O osso está em torno do dente, está em volta. E é onde se encaixa as fibras periodontais e o dente. Então fica o dente aqui, ó.
Então fica o dente aqui, certo? Aí nós temos o cemento, que fica em volta da raiz. Esse cemento está ligado ao osso pelo ligamento periodontal e o osso alveolar é o que fica em volta do dente. E em volta do osso alveolar nós temos a gengiva, que é o periodonto de proteção, certo? Essa imagem aqui exemplifica muito bem. E é isso aí, pessoal. A nossa aula de... E é isso aí, pessoal. A nossa aula de anatomia dental e gengiva, nós acabamos por aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa pra gente conversar? Professor, quando a pessoa tem um abscesso no dente, mas é na maçã do rosto, e esse abscesso estoura por fora, o que fazer? Primeiro nós temos que drenar, tirar todo esse abscesso, depois nós vamos suturar, né? É basicamente costurar essa região e tratar o dente por dentro. Nós não vamos tratar aqui por fora, nós temos que tratar o dente, porque esse abscesso foi por conta do dente, provavelmente. Então, é dessa maneira aí que nós temos que tratar. Isso tem que ser feito. Isso tem que ser feito no dentista, obviamente. Porque ele é a pessoa especializada para fazer isso. Alguma dúvida, alguma coisa, pessoal, em relação à anatomia dos dentes, classificação dos dentes, em relação à gengiva e classificação da gengiva? Obrigado, Cláudia. Espero que tenha gostado de verdade. Sei que foi muita matéria. O slide já está disponível para vocês. Qualquer dúvida, algo do tipo, é só mandar perguntando, tá certo? É isso aí então, pessoal. Como não surgiu nenhuma dúvida, ninguém está querendo perguntar nada, aí a gente vai estar encerrando nossa aula por aqui. Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que todos vocês tenham gostado e se divertido com a nossa aula e entendido todos esses conceitos que nós passamos para vocês. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, é só mandar para mim. Até a próxima, pessoal. Falou.